E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Amir Kellner, professor e coordenador da cirurgia geral do grupo Eu, médico residente, e vamos dar sequência aqui ao nosso Aprendendo com Questões. Hoje eu trouxe um assunto que não é tão difícil e é bastante cobrado nas nossas provas de residência. A gente vai discutir um pouquinho sobre neoplasia de esôfago. Então vamos dar uma olhada aqui nessa questão que eu separei para vocês. Pausa teu vídeo, tenta resolver e eu volto já para discutir lá contigo. Bom, galera, então começando a discutir, na verdade, neoplasia de esôfago, a gente precisa entender que toda vez que nós estivermos falando de neoplasia de esôfago, a sua cabeça tem que fazer o vínculo cerebral de carcinoma epidermoide e de adenocarcinoma. São aí as duas principais neoplasias que o esôfago pode apresentar, as neoplasias mais comuns e, obviamente, as mais cobradas na nossa prova. Galera, é extremamente importante a gente saber sobre câncer de esôfago, não só porque ele está presente na prova de residência, mas porque ele tem aí uma alta incidência. Ele está entre as 10 neoplasias mais incidentes do Brasil e eles encerram uma altíssima mortalidade, tanto pela agressividade da biologia molecular do tumor, quanto pelo diagnóstico em estadios mais tardios. A gente não costuma diagnosticar câncer de esôfago em estágios mais iniciais. Precisamos saber que homens são mais afetados do que mulheres, na proporção de 3:1, e sempre dividindo o subtipo escamoso e o adenocarcinoma. Sempre faz aí teu vínculo cerebral com o escamoso e o adenocarcinoma. Trouxe mais uma questão, vê essa também, pausa teu vídeo e já já a gente começa a resolver elas juntos. Bom, discutindo agora um pouquinho da nossa histologia. Já falei para você 2 vezes, vou falar a terceira, escamoso e adenocarcinoma. E toda vez que a gente estiver falando de escamoso e de adenocarcinoma, é isso que a prova vai cobrar da gente. Ela vai querer saber o tempo todo quem é o escamoso, quem é o adenocarcinoma, as principais localizações, os principais fatores de risco. E é isso que a gente precisa discutir junto. Galera, eu preciso saber que o escamoso, o carcinoma escamoso de esôfago, ele vai acontecer ali no epitélio estratificado não queratinizado. Opa, puxa aí da tua cabeça, o epitélio estratificado não queratinizado é aquele epitélio de revestimento clássico do nosso esôfago, ou seja, ele vai acontecer na mucosa esofágica sem que essa mucosa precise sofrer nenhuma transformação. Nós vemos observando uma queda na sua incidência, uma queda nos níveis do carcinoma escamoso, na incidência do carcinoma escamoso. Esse fenômeno já aconteceu em países desenvolvidos, em que o adenocarcinoma já é a neoplasia mais comum, mas em países subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil, o escamoso, apesar de em queda, segundo fontes oficiais, ainda é a neoplasia de esôfago mais incidente, mais comum. E, classicamente, o carcinoma escamoso vai acontecer no terço médio do esôfago. Então, quando a gente estiver falando de carcinoma escamoso, vamos lembrar de 3 coisas. Puxa aí da cabeça. Ele está acontecendo no epitélio estratificado não queratinizado. Ele vem experimentando uma queda na sua incidência, apesar de no Brasil ainda ser o mais comum. E ele acontece no terço médio do esôfago. E o adenocarcinoma? Pessoal, o adenocarcinoma, a gente tem que fazer um vínculo cerebral e até uma corruptela que é assim, é o adenocarcinoma de Barrett. É o adenocarcinoma de Barrett. Guarda isso. Por quê? Porque o adenoca, ele vai ser derivado do epitélio de Barrett. Aquele paciente que tem a doença do refluxo gastroesofágico por um longo período, uma doença mais avançada, aquela mucosa distal do esôfago, ela vai começar a sofrer uma metaplasia intestinal. Ela vai deixar de apresentar o epitélio estratificado não queratinizado e vai apresentar agora um epitélio colunar estratificado com células caliciformes. Pessoal, e esse epitélio agora estratificado, especializado, epitélio intestinal, ele que sofreu essa metaplasia, pode sofrer displasia e desenvolver o adenocarcinoma. Como o fenômeno da doença do refluxo gastroesofágico e as suas repercussões vão ser mais comuns no terço distal do esôfago, essa localização é o espaço mais comum em que nós vamos achar o adenocarcinoma. E, diferentemente do carcinoma escamoso, o adenocarcinoma vem apresentando uma ascensão nos seus títulos. Nos países desenvolvidos já é a neoplasia mais comum do esôfago. No Brasil ainda não, mas sem sombra de dúvidas ela vem em crescimento.
Pessoal, e os fatores de risco? Eles têm fatores de risco bem característicos e distintos, diferenciados. Quando a gente falar de carcinoma escamoso, é clássico de país subdesenvolvido. É o paciente etilista e tabagista. A acalásia, o déficit de relaxamento do esfíncter esofagiano inferior, também vai predispor ao surgimento do carcinoma escamoso. A síndrome de Plummer-Vinson, caracterizada por disfagia, por membrana esofágica, por anemia, é fator de risco para o desenvolvimento dessa neoplasia. A estenose cáustica, aqueles pacientes que eventualmente tentaram suicídio fazendo a ingestão de soda cáustica, eles podem desenvolver aí numa proporção infinitamente maior do que a população comum. E a tilose palmoplantar, caracterizada pela hiperqueratose das palmas das mãos e das plantas dos pés, também tem uma chance aí aumentadíssima de desenvolver carcinoma escamoso de esôfago. E o adenocarcinoma, grande fator de risco, tá aqui, ó, Barrett. A doença do refluxo gastroesofágico, a metaplasia de Barrett, é o grande fator de risco para o desenvolvimento do adenoca. E tabagismo e obesidade, até por serem fatores de risco da doença do refluxo gastroesofágico, também parecem interferir aí na gênese do adenocarcinoma de esôfago. Vamos então responder essa questão na Universidade Federal do Paraná, recente, em 2022, acesso direto, sobre os fatores etiopatogênicos das neoplasias malignas de esôfago. Quem é que está correto? O megaesôfago chagásico, então vamos pensar em acalásia. Se eu pensei em acalásia, eu pensei em escamoso. Não é fator de risco para o epidermóide, para o escamoso, falso, é um grande fator de risco. O esôfago de Barrett é fator de risco por espinocelular? Não. Barrett é fator de risco para o adenocarcinoma. A queratose familiar palmar e plantar, tilose palmoplantar, não é fator de risco para o adenocarcinoma. Perfeito, é fator de risco para o SEC, gabarito da questão. Plummer-Vinson é fator de risco para quem? Plummer-Vinson é fator de risco para o escamoso. Ele diz aí que é para adenoca, tá errado. Estenose cáustica não é fator de risco para o espinocelular, falso. É um dos grandes fatores de risco conhecidos. Resposta da questão, alternativa C. Dando sequência, vê essa questãozinha, pausa teu vídeo e Titio volta já para discuti-la contigo. Então vamos lá, pessoal. Ele pergunta aí os principais fatores de risco para o adenocarcinoma. Adenocarcinoma, eu vou pensar em doença do refluxo gastroesofágico, eu vou pensar em doença de Barrett, eu vou pensar em obesidade, eu vou pensar em tabagismo. São esses os grandes fatores de risco para o adenocarcinoma. Tabagismo e etilismo. Tabagismo sim, etilismo não. Megaesôfago. Megaesôfago é para o SEC, assim como a tilose palmoplantar. Doença do refluxo crônica e Barrett, perfeito, gabarito. Ingestão de substâncias quentes, fator de risco clássico para o SEC e idade avançada. Antecedentes de neoplasia de orofaringe e laringe. Os principais fatores de risco para orofaringe e laringe são tabagismo e etilismo. Então são fatores de risco para o SEC e não para o adenocarcinoma. Gabarito da questão, alternativa C. Vamos falar da clínica. E a gente precisa guardar bem direitinho. Na nossa prova e na nossa vida, a clínica de um paciente que tem câncer de esôfago é uma clínica de disfagia rápida e progressiva. É uma disfagia rápida e progressiva e perda de peso. Agora, atenção, galera. Na nossa prova, duas doenças vão fazer disfagia e perda de peso. Perfeito! Nós vamos ter aí a neoplasia de esôfago, dando essa clínica, e nós vamos ter a acalásia. E aí, como é que eu vou saber se é neoplasia de esôfago ou acalásia? Perfeito, meus amigos. A gente vai ver a velocidade com que esses sintomas se manifestam. Se nós temos uma clínica muito rapidamente progressiva, uma disfagia rapidamente progressiva, uma perda de peso rápida e intensa, eu vou pensar a favor de neoplasia. Agora, se aquela minha queixa se arrasta ao longo de 2, 5, 10 anos, a perda de peso ela não é tão importante e também se arrasta por um longo período de tempo, aí, mais provavelmente, a questão vai estar falando de acalásia. Fora isso, o paciente pode apresentar halitose. A gente, por causa da disfagia, a gente vai ter ali o acúmulo de alimentos naquele lúmen esofágico. Fora isso, podemos pensar também na necrose tumoral causando a halitose. A rouquidão por infiltração do nervo laringeu recorrente. Episódios de broncoaspiração, tumores principalmente do terço médio do esôfago, podem fistulizar para a traqueia, fazendo uma
fístula traqueoesofágica, causando episódios recorrentes de broncoaspiração. É assim que a prova vai cobrar da gente. O diagnóstico pode ser suspeitado, levantado através do esofagograma baritado, em que nós vamos ter ali áreas de diminuição de preenchimento do contraste quando ele é ingerido, mas sem sombra de dúvidas a endoscopia digestiva alta com múltiplas biópsias é o exame definidor para fechar o diagnóstico desta patologia. Questãozinha, pausa teu vídeo e eu volto já para discutir ela contigo. Pessoal, uma coisa que as provas cobram muito da gente são os exames auxiliares ao diagnóstico do câncer de esôfago. Você precisa saber, porque este é um tema recorrente cobrado nas provas de residência. Eu preciso te dizer que o ultrassom endoscópico é o melhor método para o estadiamento T e o estadiamento N. A gente consegue, através do ultrassom endoscópico, avaliar a camada do esôfago que está acometida pela doença. Se a mucosa, se a submucosa, se a muscular. Lembra que esôfago não tem serosa. Esôfago não tem serosa. Tem uma camada bastante fina chamada de adventícia, mas a serosa, ela não existe no esôfago, que inclusive vai fazer com que nós tenhamos uma neoplasia mais avançada no intervalo de tempo mais curto, já que a gente não tem ali a serosa segurando o avanço daquela neoplasia. O status N linfonodal também é melhor avaliado pelo ultrassom endoscópico. A tomografia de tórax e abdômen é um excelente exame para a gente avaliar a presença de metástases à distância, para a gente ver a linfonodo, o acometimento linfático, para a gente ver também invasão de estruturas adjacentes. O raio-x de tórax é um exame que é muito rico quando bem indicado. Sabemos que até 50% dos pacientes podem apresentar alterações no raio-x de tórax diante da presença de uma neoplasia de esôfago, sendo a presença de derrame pleural, a presença de massa mediastinal como fatores indicativos ou que aumentam a suspeita de uma neoplasia de esôfago. De métodos auxiliares, também temos o PET-scan. O PET-scan é o melhor exame para avaliação de metástase à distância, também faz uma boa avaliação do status linfonodal. A mediastinoscopia é um exame que deve ser realizado quando nós não tivermos ali à disposição, por exemplo, um ultrassom endoscópico e nós quisermos biopsiar linfonodos mediastinais. A broncofibroscopia é um grande exame quando nós temos tumores de terço médio, quando nós temos a presença de broncoaspirações de repetição. Sabemos que tumores de terço médio, quando mais avançados, podem fistulizar para a região traqueal. E aí a broncofibroscopia consegue afastar ou confirmar a presença dessa comunicação. E a ressonância nuclear magnética é um exame muito bom também, que mostra a invasão de estruturas adjacentes, a invasão de plexos nervosos ou então vasculares. E aí, vamos para a nossa questão. Um homem de 62 anos, tabagista e etilista, fatores de risco para quem? Para o SEC de esôfago. Tem perda ponderal e disfagia progressiva há 3 meses. Olha aquele critério temporal que eu te falei. Um critério temporal muito curto. Vamos pensar a favor de neoplasia e ele já tem aí os grandes fatores de risco. Fez endoscopia digestiva alta com achado no esôfago médio. Esôfago médio também fala a favor de SEC, que é a principal localização, que impediu a progressão do aparelho endoscópico. Enquanto aguardava o anatomo patológico, foi encaminhado para um centro especializado. Quais os métodos mais efetivos no estadiamento da doença no caso desse paciente? Vamos lá, ultrassom endoscópica e broncoscopia. Pessoal, a ultrassom endoscópica é excelente para avaliação do T e do N do nosso paciente e a broncoscopia também é um exame que vai ser interessante, principalmente para a gente avaliar a presença de fístula traqueoesofágica. Mas vamos ver se vai ser bom para estadiamento. Ultrassonografia endoscópica, sim. Esofagograma é um exame que a gente levanta a suspeita do diagnóstico, mas ele não é bom para estadiamento. Tomografia de tórax é um bom exame para estadiamento, ver a presença de metástases, invasão de estruturas. Tomografia de abdômen também, mas esofagograma cai aí no mesmo momento. Tomografia de tórax, muito bom para ver ali presença de metástase, invasão de estrutura adjacente, assim como a tomo de abdômen. E aqui ele ainda coloca a broncoscopia. Sem sombra de dúvidas, a tomo de tórax, abdômen e broncoscopia vão ser mais completas do que a ultrassom endoscópica e a broncoscopia. Gabarito da questão, alternativa D. A alternativa A poderia ser uma possibilidade se não tivéssemos a alternativa D de forma mais completa. Dando sequência, vê essa questão, pausa teu vídeo, eu volto já para discutir ela contigo. Pessoal, e o prognóstico? Veja,
Quando diagnosticado no estágio 1, esse paciente tem 60% de chance de estar vivo ao final de 5 anos. Já em estágio 4, essa sobrevida cai para 4% em 5 anos. Então veja que um tumor, ainda que diagnosticado em estágios mais iniciais, ele tem um prognóstico muito sombrio. E aí, o tratamento? Eu sempre digo o seguinte, que a gente precisa organizar as nossas ideias. Por quê? Porque o tratamento pode ser indicado desde ressecções endoscópicas até a esofagectomia com linfadenectomia. Galera, sabemos que o tratamento padrão para curar o câncer de esôfago é a esofagectomia com a linfadenectomia. Entretanto, alguns pacientes, por terem múltiplas comorbidades, não vão aguentar serem submetidos a um procedimento tão invasivo, a um procedimento tão mórbido como essa cirurgia. Então, em pacientes selecionados, nós podemos fazer a ressecção endoscópica, mas tem que ser tumores pequenos, tumores iniciais, normalmente o tumor 1A, que é aquele tumor restrito à mucosa, sem invasão linfática, sem linfonodo positivo. E uma coisa muito importante é que nós precisamos realizar, nos pacientes que vão ser submetidos à ressecção endoscópica, a ecoendoscopia. Nós precisamos de um ultrassom endoscópico prévio para que a gente possa indicar a ressecção endoscópica para esses nossos pacientes. Em relação à ressecção endoscópica, ele pergunta aí o que é que está correto. Só é usada para os adenocarcinomas, sendo contraindicada nos epidermoides. Não, a gente pode usar tanto no adenoca quanto nos epidermoides. A realização de ultrassom endoscópica é obrigatória para a decisão de utilizar ou não esse tipo de terapia. Perfeito. Só deve ser utilizado nos carcinomas in situ? Não, pessoal. Os pacientes que têm até um T1A podem ser indicados a ressecção através da endoscopia. Pode ser utilizada para paliação no caso de disfagia? Não. No caso de disfagia, nós podemos colocar uma prótese endoscópica, mas não a ressecção endoscópica do tumor. Não deve ser usada nos tumores de terço distal do esôfago. Repito, não tem predileção por localização. Pode ser utilizado tanto nos tumores proximais, quanto de terço médio, quanto de terço distal. Mais uma questãozinha, pausa teu vídeo e eu volto já para discutir ela contigo. Bom, aí tem um paciente com a perda de peso, idoso, 72 anos, masculino, disfagia importante, tabagismo e etilismo. Principal hipótese diagnóstica, perda de peso importante, disfagia importante, fatores de risco para o SEC de esôfago. O que é que ele tem? Ele tem um câncer de esôfago. Tumor de esôfago médio, o SEC é de terço médio? Perfeito, pode ser. Possível diagnóstico de carcinoma escamoso, sendo mais provável, perfeito e conceitual. Tumor gástrico. O tumor gástrico pode fazer perda de peso, mas a clínica mais importante não vai ser disfagia. Pode ser uma dispepsia, mas não é tão comum a presença de disfagia. E se fosse também um tumor gástrico, a principal hipótese não seria linfoma, seria adenocarcinoma, responsável por mais de 90% dos casos de neoplasia de estômago. Tumor de esôfago cervical, diagnóstico mais provável de adenocarcinoma. O adenocarcinoma normalmente é um tumor de terço distal. Esofagite de refluxo, como a acalásia. A esofagite de refluxo não faz acalásia. A esofagite de refluxo faz o Barrett. A acalásia é o déficit de relaxamento. E aí, pessoal, se fosse esofagite de refluxo, a clínica poderia até ser, eventualmente, não é muito comum, mas poderia ser. Mas não seria acalásia, né? Seria doença do refluxo. Megaesôfago chagásico poderia ser com adenoca em terço proximal como diagnóstico mais provável. Um megaesôfago chagásico é fator de risco para o SEC, não para o adenocarcinoma. Gabarito da questão, alternativa A. E vamos agora fechar aquela primeira questão que a gente abriu lá no início da aula. Vamos lá. 65 anos, tabagista ativo e etilista. História de dificuldade de deglutição associada a queixa de pirose e queimação retroesternal. Começou um IBP e foi orientado à interrupção do tabagismo, ajuste de dieta e medida de refluxo. 2 meses depois, ele perdeu 8 quilos. Tabagista, etilista. Disfagia, perda de peso, isso é uma neoplasia de esôfago. E num paciente tabagista e etilista, isso é um carcinoma espinocelular. O que é que eu vou fazer? Aumentar ou trocar o inibidor de bomba de prótons? Deixa o câncer matar ele aos poucos, né? Claro que não. Associar bromoprida? Também não. Realizar um ultrassom hepático? Esse paciente deve ter uma colelitíase sintomática. Não, pessoal. Ele tem um câncer de esôfago, endoscopia digestiva alta e associar a vitamina B12 ao tratamento atual.
Não. Gabarito da questão, alternativa D. Espero que vocês tenham aproveitado essa revisão. Se gostou, manda pro teu amigo e deixa aí teu like. Se não gostou, deixa o like do mesmo jeito e envia aí pros inimigos. A gente se encontra em breve. Um grande abraço a todos.